eu pergunto à designer e artista plástica Celeste Reitman. Tudo bem com você? Tudo ótimo, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de Que estar isso, aqui com seja muito vocês. bem-vinda. Por que Nossa Senhora é a sua mãe? Nossa, ela é minha mãe, olha, porque eu nasci no dia dela e sou Celeste, a minha avó já dizia que não havia missa sem Celeste. E sou muito, muito, muito devota de Nossa Senhora e converso muito com ela. Olha, a Celeste, ela é uma das criadoras, pensadoras do manto da imagem de Nossa Senhora de Nazaré no Círio. Celeste, eu queria lhe perguntar como é pensar numa veste para essa imagem tão consagrada, tão importante para o nosso estado. É uma emoção muito grande que veio o convite desde o ano passado, né? E também uma responsabilidade muito grande. Eu nunca pensei que eu era capaz, porque assim, eu já fazia, todos os anos eu faço questão de pintar a tela da Nossa Senhora, sempre inspirada no cartaz, e a partir dali eu comecei a brincar com as blusas, com a minha filha, e nessa brincadeira foram 16 anos. Agora, chegar a fazer, vestir a Nossa Senhora, nunca, nunca, nunca eu pensei, assim, eu achava muito difícil, até por ver as estilistas maravilhosas que vinham fazendo todos os anos. Então, chegar, receber o convite Como foi esse para... convite? O convite foi uma surpresa imensa, porque, na verdade, quando me procuraram, era apenas para criar uma joia para a diretoria. E quando a gente começou a conversar sobre o tema, e quando a doutora Lília descobriu que eu fazia aniversário dia 25 de março, no mesmo dia da Nossa Senhora da Anunciação, e que eu era Celeste, ela ficou muito emocionada, e chegamos às 3 a lagrimar. E ela chegou comigo e disse assim: Celeste, algum dia você já se imaginou criando um manto Nossa Senhora? Eu disse: nunca. Você gostaria? Eu fiquei muda, porque acho que não dá nem para pensar, a emoção é tão grande que não vem nada na nossa cabeça. Eu aceitei, claro, porque eu aceito desafios, não sou de dizer não. E depois eu fiquei preocupada: meu Deus, que responsabilidade, será que eu vou conseguir? Mas, assim, foi um trabalho gratificante, porque a equipe é maravilhosa. E tanto deu certo que veio o convite novamente esse ano, né? Então, como a Kátia dizia, se gostarem do nosso trabalho, vão nos convidar, e foi maravilhoso, foi uma surpresa muito grande quando a doutora Lília esse ano chamou novamente. Celeste, e como faz para manter segredo esse desenho, toda essa arte para o manto? Tem que, assim, eu trabalho no meu ateliê sempre com o papel virado ao contrário, para ninguém. Claro que os pais, sem querer, veem o marido, mas muito difícil, os próprios filhos também não chegam a ver. E todo um cuidado, aquela preocupação que a gente sabe que não pode vazar, Deus o livre. E assim, quando a gente está junto, eu adoro fotografar, né? Acho que às vezes até a Lília fica preocupada, porque tudo eu gosto de bater foto, mas sempre assim, na mesma hora, eu salvo onde tem que salvar e apago. Então, é uma responsabilidade realmente muito grande da gente, sem querer fazer até um comentário de satisfação que a gente tenha, e que não pode. A gente tem que se policiar o tempo todo. Ainda mais agora nesses tempos de internet, né? Que Deus o livre, com a gente quer certeza. mostrar, mas não Não, não pode. pode. E a gente mesmo fica ansioso. Eu estou contando os dias para que ela realmente entre brilhando, e é uma emoção tão grande. É só lágrimas. Falando em brilho, como é a criação dessas peças? Como você escolhe as peças assim para o manto? Assim, é muito interessante a forma de trabalhar, e até eu achei assim que a doutora Lília, ela conversa, ela marca a primeira reunião só comigo e com a Kátia, ela já fala o tema, claro que a gente já sabe, e ela passa de uma forma para a gente que ela vai falando e eu já vou tendo a ideia. Quer dizer, isso ajuda muito, porque uma coisa, no meu caso, que eu nunca tinha pensado num desenho desses, é pensar em criar um manto sem você ter assim um norte, né? Fica difícil, mas ela passa tão bem que quando ela termina de falar, eu já sei até o que eu vou desenhar. E é maravilhoso, porque quando a gente tem a segunda reunião, já tem assim uma boa parte da criação aceita, e é um grupo assim maravilhoso, tudo é feito em conjunto. Que a senhora se inspirou em alguma coisa
específica que a gente já pode dar um gostinho, assim? Sim, Pros o que a gente fiéis? pensa é assim, que é Maria, mãe da igreja. Então, porque Maria, né? Ela, na verdade, Jesus morre nos braços dela. E a partir dali, ela passa a ser a mãe dos apóstolos, a mãe da igreja e a nossa mãe. Então, claro que já vem a partir daí dela e ela seguir os passos de Jesus, porque a partir dali ela continua o caminho de seu filho. Aí foi por aí, é também um pouco da sínodo da Amazônia, né? E os 300 anos da diocese. Tem todos esses conceitos para vocês Tem. Ela chegarem tem toda uma à história execução, realmente né? muito bonita, que quando ela entra, e esse ano eu tenho a impressão que as pessoas já vão saber um pouco logo da história, até para, quando olharem a Nossa Senhora, compreender até muito bem. Porque eu acho lindo. Eu, na verdade, eu sempre pensei, sempre vi a Nossa Senhora com um manto diferente. E eu, na verdade, eu não sabia que tinha toda uma história atrás, que é muito linda. Então, é maravilhoso que a gente fica estudando, acompanhando toda essa história. É maravilhoso. E com relação à diferença entre os mantos e as imagens, né? Existem diferença na peregrinação da Nossa Senhora durante todo o percurso, não só do Círio, como da transladação, das outras caminhadas? A história é outra, na verdade, porque cada manto vem contando uma história. Então, a gente trabalha assim, em cima de toda a história dela, e por isso essa diferença dos mantos. A senhora já falou que nem os seus filhos veem o que a senhora desenha para o ano, né? Para o manto. E se tratando de mãe, como é que a senhora, como devota de Nossa Senhora e tudo mais, enxerga essa profissão, essa vocação que é ser mãe espelhado em Nossa Senhora de Nazaré? Ai, é maravilhoso. Eu tento ser ao máximo, não chego aos pés dela, é claro, mas eu tento ser a mãe mais perfeita que eu posso para os meus filhos, mais carinhosa, mais amiga, mais conselheira e ser a minha companheira. É assim que a senhora enxerga a Nossa A Senhora? Nossa Senhora, com certeza, ela está sempre do meu lado, está presente, eu gosto de conversar com ela. E ela, todos os dias, está me mostrando que ela está presente. Ela está sempre presente com a gente. E o povo paraense, quem não é paraense, tem que ser muito feliz porque ela protege o nosso estado. E eu vim de tão longe para ser uma grande devota dela. E todo dia, se eu puder falar dela, eu falo. Eu vou chutar de onde a senhora veio. É ali pelas terras europeias, Isso, de Portugal. sou portuguesa. E a senhora veio para cá, a senhora já conhecia Nossa Senhora de Nazaré? Não, quando eu vim, não. Na verdade, eu fui acostumada, vivi muito o meio de Nossa Senhora de Fátima, até porque os meus pais estavam sempre presentes nas procissões. E quando eu cheguei aqui, claro que logo que eu cheguei com 12 para 13 anos, eu não tinha toda essa ligação. Depois, quando chegou na altura do Círio, que eu comecei a acompanhar, a vivenciar todo esse caminho que o povo... E é festa, porque, na verdade, é o Natal dos paraenses. E eu achava maravilhoso que naquele dia todo mundo vivia em festa, seja a decoração da casa, pintavam as casas. É maravilhoso. E a gente consegue abraçar. Eu sempre digo que eu acho que na outra geração eu vivi aqui, porque eu sou assim, apaixonada por Belém. Tudo meu representa Belém, minhas pinturas, as joias, as bolsas. Amo e Nossa Senhora é tudo. A senhora já viu em algum outro lugar uma festa católica religiosa em homenagem à Nossa Senhora, como em Belém? Sim, a nossa em Fátima também é grandiosa. E assim, o que me marcava muito era a procissão das velas, que é aquela grande fé que é de noite. Assim, os meus pais iam muito, a gente inclusive acampava, porque lá tem campismo e o meu pai gostava muito de acampar. E então isso marcou muito. Mas assim, fora disso, eu acho que a de Belém é bem maior. É bem maior e assim, não tem palavras para a gente dizer o que é o Sírio realmente, o que ela representa para a gente. E não tem uma vez que esteja de frente com ela que as lágrimas não corram.